Olá, bem-vinda ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. Gente, hoje eu tenho uma pessoa tão especial, Carol Matos, formada em Direito em 2014. Carol tem uma história lindíssima para compartilhar com vocês e foi, durante muito tempo, minha colega de trabalho aqui na UFC. Só que ela tomou uma decisão corajosa para empreender, mas espera aí que ela vai compartilhar com vocês. Carol, que honra, muito obrigada, Carol, por estar aqui no nosso projeto. Honra minha. Sei que já estiveram por aqui pessoas que eu admiro. Obrigada. Gente que passou pela graduação e que bom que a gente tem esse espaço para inspirar, né? E se inspirar, porque no final quem se inspira sou eu. Sem dúvida. Carol, a gente sempre começa falando da vida acadêmica. Eu queria que você contasse um pouco por que direito, como foi escolher direito, fazer direito, como é a vida de um acadêmico de direito. Eu sempre que passava em frente àquela faculdade, aquele prédio rosa, eu quero estudar aí. Era mesmo? Ninguém da minha família tinha feito direito antes de mim, mas eu achava que com as ferramentas que o direito diz ter, eu poderia servir melhor com a comunicação, com as palavras escritas. E naquele tempo, com pouquíssima informação em relação ao que a gente tem hoje, era onde eu achava que eu poderia servir melhor a uma sociedade. Então, primeiro eu fiquei apaixonada por aquele prédio, pela universidade, por essa faculdade de Direito, tinha que ser aqui. E depois eu pensei, por que não olhar para essa minha capacidade de fala e de escrita e defender, pedir por alguém, que eu acho que é algo muito bonito. Carol, como é o processo de estagiar na faculdade? Eu sei que vocês têm empresa júnior, acho que é Sim. Escritório, modelo. Tem os dois. Os dois. Como é que funciona isso? Tem até a sociedade dos debates, né? Tem. Então, como é a vida do estudante? Isso funciona como estágio? Como é? Dentro da Faculdade de Direito, nós temos projetos de extensão que podem te levar a ser um diplomata, se você quiser simular na ONU. Podem também te levar a ser empreendedor de cara, criar um escritório ou alguma solução jurídica para o direito, que é na empresa júnior. Também temos o núcleo jurídico, onde você pode aprender a defender, claro, às vezes sempre apoiado por um professor, a ser um defensor público, a ajudar alguém pro bono, ou seja, você não vai estar trabalhando diretamente com aquela pessoa que está precisando, vai estar ali sendo apoiado por um professor e a gente acaba ajudando a sociedade a não ter esse custo com um advogado. Então você tem aquele ambiente em que você vai aprender a letra da lei, que a gente chama, a doutrina e toda a questão de ciência política do direito, ao mesmo tempo que você é chamado para, ao passo que você vai ali galgando aqueles 5 anos, você vai também aprendendo a representar, né? Junto com os pesquisadores e professores. E aí depois tem a prova da OAB. E aí a gente, no último ano, já pode se preparar para a prova da OAB, que é obrigatória para quem tem que, enfim, quem quiser ser advogado. Até o momento que você se forma, você é bacharel. Após a prova da OAB, junto com o diploma, você pode dizer que é advogado. Então, foi lá em 2013, um ano antes de eu me formar, eu fiz a prova da OAB, já pode fazer no último ano. E aí a gente já se aproveita o diploma, junto com a aprovação, e pode dizer que tem aquele número de ordem para exercer a advocacia. E aí, depois que você saiu, foram as decisões profissionais. Exato. Que hora entrou a fazer concurso? Ou você antes teve alguma experiência particular na advocacia particular? Como foi para você? Dentro desse caminho da Carol ainda aluna, eu fui provocada para saber o que eu queria. Mas confesso que não me via na advocacia de imediato. Sempre gostei de pensar em ser professora, mas também não era só isso.
E aí o serviço público me abriu a oportunidade de, tendo já trabalhado com pro bono, ser defensora pública. Então, meu primeiro momento com o direito foi: quero ser defensora pública, quero esse concurso. Então, depois de formada, passei a estudar para esse concurso, mas a minha família não tinha condições de bancar as minhas idas e vindas pelo Brasil, porque você precisa fazer um concurso para o estado, que normalmente não é o seu estado de origem. É muito difícil você conseguir ir direto fazer uma prova para o seu estado, no caso, Ceará, que era onde eu queria ficar. Então, comecei a fazer essas provas e pensei: eu preciso trabalhar. E aí surgiu o concurso da UFC. Eu pensava que aqui eu poderia trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Vi uma potência de conseguir usar esses dois caminhos, porque era perto da minha casa. Então, eu já tinha pensado: vou trabalhar em um dos campi, né? No caso, eu olhava muito para o Psico, eu morava ali perto, e eu pensei: não, eu vou conseguir trabalhar e estudar. E assim eu fiz o concurso e passei em 2016. Passei em 2016 para entrar em 2017. E algo muito importante vinculado à minha graduação é que a propriedade intelectual, que é o tema hoje da minha vida, eu não vi na faculdade. Até hoje não há na graduação em direito da propriedade intelectual. Eu aprendi isso aqui, enquanto servidora. Pois é, e foi quando a gente se conheceu, Exato. né? Na gestão do professor Cândido, eu estava como coordenadora de comunicação e você era do NIT, né? Exatamente. Então, assim, e você trabalhou com isso, com registro de patentes, transferência de tecnologia. Como é essa área? O que exatamente você fez aqui na universidade? Que eu lembro que foi assim, era incansável, né? A quantidade de novos produtos, patentes, e sempre estava a Carol orientando como é que você faz o registro. Então, como é que a vida te levou a isso? Exatamente. Esse gancho me leva ao primeiro momento em que eu ouvi falar de propriedade intelectual. Eu lembro que falavam API, eu digo Praia de Iracema. Não, não é Praia de Iracema, não é propriedade intelectual. Foi quando o professor Gomes, que era pró-reitor, à época, disse: estão precisando de alguém do direito ali no NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, é o lugar que, obrigatoriamente, nas universidades públicas, tem que existir por lei para cuidar do que é produzido aqui dentro. Aquelas ideias que viram patente, aquelas que não viram também, mas podem ser uma pesquisa e desenvolvimento, podem até se tornar um projeto de extensão também. A gente precisa de um lugar para coordenar isso. Escutar o pesquisador, seja aluno de graduação, pós-graduação, ou um pesquisador, um docente, até um servidor que tenha uma ideia, a gente consegue orientar. E aí ele achava que só por eu ter feito direito eu teria esse conhecimento, e eu disse para ele: não, a gente vai ter que aprender e fazer juntos. A primeira coisa que me chamou muita atenção nisso, professora, foi o fato de que todas as pessoas com quem eu me relacionei me ajudaram. Bacana. Então a gente mandava mensagem para outros NITs da UFMG, aqui perto em Pernambuco, Rio Grande do Norte, que já tinham alguma experiência, e eles sempre nos ajudaram. Na época por e-mail, pouquíssimo utilizado o Meet, né, o WhatsApp, nada disso. E isso foi às vésperas da pandemia. Então, quando a gente começou a trabalhar isso e a pensar em ajudar melhor, a gente teve essa situação e tinha acabado de bater na nossa porta. Ali eu já trabalhava no NIT, ainda não como gestora, o Natchup. Mas ele não veio com esse nome, ele não veio com essa ideia. Primeiro a gente teve que escutar a professora, os alunos da engenharia de alimentos, para a gente conseguir, escutando, entender qual era a estratégia para que aquilo fosse para o mercado. Quer dizer que o nome Natchup ainda não era o do produto? É o nome de ketchup mercado natural, a Exato. base de acerola, né? Vem com um nome bem grande, bem difícil de patente. Método, processo, e a gente ajuda tanto que essa ideia se torne algo protegido, para que quando for para o mercado alguém não copie, enfim, eu não coloque o nome de outra instituição e faça mau uso. Imagina se alguém passa mal usando esse alimento, e o que vai ser da universidade. Então a gente olha para ter esse compliance, essa governança, e foi aí que a Carol, que estava adormecida no direito, olhando para a defensoria, passou a olhar bem menos. Não queria mais ser defensora, me apaixonei pelo direito da propriedade intelectual, porque todas as vezes que tem pessoas e tem inovações, nós precisamos regulamentar essa novidade. Ou seja, se a professora e a Carol, instituições diferentes, têm uma ideia conjunta, a gente precisa chamar as universidades
a gente precisa fazer contratos, a gente precisa fazer acordos, para que na hora que isso for dividido, todos os nomes de quem participou e todos os eventuais royalties, né, aquilo que for exploração, realmente volte para as instituições parceiras. Isso me encantou e foi ali que eu comecei a traçar um caminho olhando somente para a propriedade intelectual através da universidade. E aí, na hora que o produto ele já está pronto, aí precisa a transferência da tecnologia para que alguém produza em escala, não Exatamente. É isso? A universidade ela não foi feita para ir ao mercado. Ela consegue preparar, ela tem aquela tríade, e agora também o empreendedorismo, e ela consegue, até o laboratório, com apoio de empresas, a gente consegue chegar em algum nível de maturidade, mas o mercado ele precisa da empresa. Então a gente precisa transferir a titularidade. Esse nome é bem identitário, porque ele vai dizer que a titularidade é da universidade, a autoria é do pesquisador, daquele grupo de pesquisa, mas para que a empresa consiga ir para o mercado, ela precisa pedir autorização. E aí precisa de todo um processo, bem menos complexo do que era quando a gente começou, mas como eu falei, muita gente nos ajudou a fazer o primeiro, que foi o NATUP, e depois quando na gestão, né, onde fui coordenadora, precisamos fazer isso rápido, com as pessoas morrendo, a gente conseguiu fazer um trâmite mais rápido, mais organizado com o capacete Elmo. Ai, é verdade. Você conduziu esse processo jurídico, né? Vamos dizer Sim. assim, para que acontecesse mais rápido. Como foi com o capacete Elmo, entre a idealização até a utilização nos pacientes? Exato. Inclusive foi a minha dissertação de mestrado que eu fiz no IFCE, que tem um programa de rede que trabalha a propriedade intelectual. Então eu sou mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Lá também estava comigo a Lívia, que trabalhava comigo no mestrado. Então foi uma chuva perfeita em que nós duas aprendemos tanto informalmente, com o conhecimento informal, também com o conhecimento formal. Naquele momento a gente tinha acabado de passar no mestrado. A primeira e a segunda aulas do nosso programa foi presencial e todas as outras foi online, porque estávamos em pandemia. Então meu projeto de tese, meu projeto de dissertação foi o capacete Elmo. Aspectos negociais e jurídicos. Por quê? Eram 6 instituições, com 6 programas, 6 linguagens, 6 formas de ver o mundo diferentes, 3 públicas e 3 privadas. E eu acabei sendo, por estar coordenadora, uma das líderes, enquanto o UFC eu era líder daqui, e a gente conseguiu se comunicar com todas essas para criar regulamentações para essa ida ao mercado rápido. Enquanto o Marcelo Alcântara, que à época era superintendente lá da Escola de Saúde Pública, nos ligava dizendo: estou aqui no Presidente Vargas, no hospital de campanha, colocando o capacete na cabeça das pessoas, a gente corria fazendo essa regulamentação acontecer na parte subcutânea. E quando desse tudo certo por lá, a gente já estava todo pronto para colocar isso de maneira muito regularizada nos hospitais e para quem ele foi, de fato, vendido. E a parte mais interessante para a gente, fechando um ciclo de inovação, o que foi vendido, os royalties que foram conquistados para todas as instituições voltaram para a UFC e foi reaplicado na pesquisa e foi reaplicado, sobretudo, nessa gestão de inovação. A gente conseguiu levar mais gente para congresso, a gente conseguiu compor a equipe, comprar alguns instrumentos de trabalho. Então, acho que foi muito feliz a gente conseguir fechar esse ciclo naquele momento. Que história linda, Carol! E como você levou isso para a academia dentro do seu mestrado? Que coisa interessante. Que outro tipo de, assim, porque eu sei que você vivenciou umas 50 patentes durante... 50 cartas patentes. 50 cartas patentes durante a sua gestão. Em 4 anos, Sim. né? Apenas. De 1 a 50. De uma patente única a 50. Que outra experiência você foi marcante como capacete Elmo? Durante todo esse período, a gente sabe que as pesquisas elas não nascem ontem. Elas começam ali no network dos pesquisadores e toda aquela comunicação entre pessoas. O que nos marcou muito, me marcou enquanto uma pessoa que tinha a ferramenta. Depois eu percebi que o direito é uma ferramenta. E sendo ferramenta, ele não é para aparecer muito. Quando ele aparece muito, a gente tem que se preocupar, Cláudio. Então, a gente manteve a pesquisa da pele da tilápia viva durante aqueles 4 anos. Eles pesquisavam, cada um nesse seu ecossistema biológico tem algo a fazer e, obviamente, eles, os pesquisadores e a pesquisa, é que são aqueles que aparecem.
são os protagonistas. Que foi o que nós fizemos, mantivemos aquilo em estrutura, organizamos aquilo que aconteceu durante todos esses anos, porque eles não param. E eles nos dão muito trabalho bom, porque não param de se conectar, não param de fazer artigo, não param de criar novos produtos. Então, a gente acabou construindo uma rede de propriedade intelectual da pesquisa da tilápia. Era uma patente, passou a ser 4 na Índia, na China, nos Estados Unidos, já patenteada, já a carta patentes nos Estados Unidos, no Brasil também, fiquei sabendo recentemente. E eles já estão construindo a estratégia para ir ao mercado. Então, a gente não consegue fazer um recorte somente do trabalho que a Carol e a equipe fez. Claro. A gente pega, faz o nosso melhor, se apresenta e, para quem vem depois, conseguir continuar esse trabalho. E o que eu estou vendo agora é que a coisa vai finalmente chegar aonde ela quer chegar, que é no SUS. Então, a transferência de tecnologia, ela tem um apelo social muito grande. Se a gente não conseguir baixar os muros da nossa universidade, e é para isso que o NIT serve, como uma ponte, quem está aqui e quem estiver nesse lugar tem um desafio muito grande de ouvir bastante, de manter as pesquisas, porque eu digo muito, a gente não é celebrado normalmente por aquilo que a gente não deixou morrer. A gente normalmente é celebrado pelo que a gente salvou. Mas assim, aqueles que mantêm, os engenheiros que não deixam uma ponte cair, eles normalmente não são celebrados. Então é a hora que o direito realmente não aparece e que as coisas funcionam. Então, quanto mais silêncio tiver, é porque a gente fez um bom trabalho. Carol, e aí no meio desse encantamento de inovação tecnológica vem a decisão de pedir exoneração da universidade para empreender. Como administradora, eu fico encantada. Como servidora pública, eu fico admirada e eu gostaria de te ouvir. Como foi essa decisão? Quanto tempo ela foi maturada, que eu sei, não deve ter sido uma decisão fácil, não, né? Não foi. E eu queria te ouvir. Eu acho que é uma experiência muito rica para quem está nos ouvindo. Inclusive, é a primeira vez que eu falo isso para pessoas que não estão no meu ciclo menor e é a primeira vez que eu volto à reitoria depois da decisão. Então, que bom que a gente está falando aqui disso. Como eu falei, por sorte ou coincidência, ou Deus, as mesmas cores dessas paredes são as cores que pintam a parede da Faculdade de Direito. Então, eu sempre fui muito apaixonada pela UFC. Eu não permito que ninguém fale nada dela. É aquele coisa bem Brasil e Argentina, ninguém fala, só a gente fala, né? E com muitas ressalvas. Então, Cláudia, eu tive uma dificuldade muito grande de tomar essa decisão. Mas quando foi? Foi exatamente juntando a minha paixão pelo tema, que essa universidade, no momento em que eu estive aqui como servidora, me trouxe como algo que é para eu fazer para a minha vida. Depois de muito entender que eu posso ajudar nesse lugar, acumulando o que eu aprendi fazendo, com o que eu aprendi estudando e pude executar. Então eu tive uma felicidade muito grande de ter muita autonomia aqui, enquanto coordenadora, enquanto servidora. Então eu pude executar as minhas próprias ideias também. Eu fui fruto e eu também consegui ver que a universidade conseguia me formar nesse sentido. Não só na formação acadêmica, mas na formação como profissional. E isso me deu muita escalabilidade enquanto pessoa. Então, acabei sendo mais reconhecida. Eu fui chamada para dar aula, então eu sou professora hoje na Unifor, em pós-graduação. Já fui na Uniced, na Unicristos, e sempre ali chamada para falar um pouco mais a partir dessa experiência. Quando eu percebi que eu não estaria mais como coordenadora dessa área, eu pensei, mas eu quero estudar isso, eu quero trabalhar com isso. Então, a minha primeira decisão foi entrar no doutorado em administração para continuar estudando isso. Porque a organização disso foi tão forte em mim que eu penso, eu não vou estudar no direito, eu vou estudar na administração. Como é que a gente forma mais vezes isso? Como é que a gente torna isso um ciclo mais, eu digo, um vicioso positivo? Criar startups, spin-offs acadêmicas. A segunda decisão foi me organizar para sair. Então, eu comecei a fazer alguns testes, construindo, depois de não ser mais coordenadora em propriedade intelectual, eu criei a minha própria empresa, sem ser CEO, ainda não sou, e tendo uma sociedade, comecei a trabalhar com pequenos empresários, oferecendo o serviço de registro de marca, trabalhando juridicamente em algumas coisas. E vi que fazia sentido. Comecei a testar, como qualquer empreendedor, vai testando, vai organizando. E comecei a me apresentar também como advogada. Nesse período, eu pedi licença
aqui na universidade, conversei com os gestores, conversei com toda a administração superior atual, conversei com quem trabalhava comigo e fui muito bem acolhida nessa transição. Expliquei bastante, foi muito difícil explicar, era explicando e chorando. Eu acredito. E o coração sai, porque na hora que a gente fala, é a hora que a gente percebe que é verdade. A gente se ouve, né? A gente começa a enlutar aquela situação que é me despedir de 8 anos de muito trabalho e muita dedicação. Sabendo também que até pela minha pele, a Carnaúba vai estar sempre aqui desenhada e foi proposital. Né? Uhum. Tá na nossa insígnia, tá no nosso DNA e tá na UFC Inova, que eu pude ajudar, eu diria, a criar uma árvore sob a qual eu não fico mais na sombra, mas que outras pessoas poderão também fazer. Então, eu estou nesse caminho agora. Tem alguns dias de exoneração. É tudo muito novo. Tudo muito novo. Estou me organizando para não ficar, digamos assim, achando que está errado. É muito difícil, mas eu acredito que foi a melhor decisão. Fui muito abraçada, tanto pela administração anterior, que me deu essa autonomia de trabalho. Eu vou sempre valorizar isso. Eu, Carol, pessoa física, sempre valorizarei. Recebi várias mensagens maravilhosas. E agora eu acho que eu posso, do outro lado, continuar apoiando essa inovação com e para a universidade. É isso que eu acredito, pelo menos. Muito bem. Eu acho, sabe, Carol, você vivenciou até outros núcleos, né? Eu me lembro que você foi para a Unicamp, não foi? Para vivenciar. E o mercado está muito ansioso por essa questão de registro de patente, inovação tecnológica e fazer de um jeito organizado. Porque, às vezes, as pessoas até criam inovações, mas não sabem como formalizar isso. Não sabem. E podem se perder nesse caminho. Podem se perder. Se desmotivar. Exatamente. Perdem motivação, perdem os direitos. Exato. E aí você hoje tem o seu escritório, como é que chama? Isso. Me conta tudo então, dessa nova aquele Carol, teste virou uma empresa. Ela se chama Dansk Marcas e Patentes. Por que Dansk? Dansk. Porque em 2023 eu passei numa seleção que envolvia o Ministério de Relações Exteriores do Brasil e da Dinamarca, e era para gestores de NIT. Então, eu submeti o meu currículo, na época eu era coordenadora aqui na UFC, e fui aprovada. Passei 3 semanas na Dinamarca, me tornei gestora de inovação lá, a gente tem uma ISO 56000 aprovada hoje, e de lá para cá, eu senti que aquele momento foi fronteiriço para mim. Diz que Dinamarca é terra de fronteiras. Eu quis homenagear, eu adoro nomes, não por isso eu trabalho com propriedade intelectual. Acho que no nome ele precisa ser assertivo, ele precisa vender, falar com você. Tem uma nomenclatura, uma fonética legal. E eu quis homenagear. Depois eu até mandei uma mensagem pro meu professor de lá e ele ficou encantado. Imagina você saber que alguém que veio ao seu país colocou o nome... É como se fosse o brasileiro, é o dinamarquês. E é um país tão pequeno, que colabora tão bem, nos recebeu tão bem. Eu pensei, eu queria trazer isso para a nossa identidade. Então, meu desafio hoje é colocar energia, trazer um pouco da minha identidade, mas não só, e transformar essa empresa em uma empresa mais próxima, uma empresa que apoia o pesquisador. A gente tem um núcleo, talvez também pela minha identidade, por eu ter saído daqui, para apoiar o pesquisador empreendedor. Também estou como coordenadora jurídica em um escritório chamado APSV Advogados, que me pegou assim para colaborar nessa minha entrada de mercado. E lá, juridicamente, eu consigo ajudar nessas partes contratuais. Também atendemos os professores pesquisadores. A gente vai, inclusive, daqui a pouquinho, apoiar a universidade e boa parte desse apoio vai ser gratuito. É um retorno que eu quero dar para a UFC instituição, para a gente conseguir continuar colaborando com aquilo que eu sempre achei que podia melhorar, que é a questão dessa regulação, desse apoio. E a gente quer realmente apoiar, criar associativismos que deixem esse lugar, que às vezes é de conflito, que às vezes é tenso, do que é público, é privado, mas eu acredito muito que a gente consiga criar um tabuleiro em que todo mundo colabore, porque vivenciei que quando há essa colaboração, a gente consegue criar Natchups, elmos, tilápias, e por que não muitos mais? Quantos não foram contemplados por uma desmotivação, por um medo do pesquisador em empreender, por um medo de um servidor em empreender? Eu devo dizer que eu não saí
por medo, mas foi por decisão, porque eu queria realmente estar inteira do lado de lá, mas eu sei que aqui eu também posso colaborar. Então, quando a gente olha para essa esteira da inovação, vou dizer assim, ela nunca vai ser linear, Cláudia. Ela é rede, porque ela tem a ver com pessoas. Então, olhar para o lado de lá e olhar para o lado de cá, a gente precisa de mais gente dos dois lados. Isso. E o ideal é que a gente consiga trazer falas, e por isso documentei na dissertação, por isso estou no doutorado, porque acredito muito em documentos. A gente possa sair, mas deixar alguma coisa para quem fica. E assim foi feito comigo. Quando eu cheguei, já tinha alguma coisa e a gente vai aí, bem Isaac Newton, de pé, sobre o ombro de gigantes, né? De gigantes, exatamente. Carol, do jeito que você fala bem, é tão gostoso te ouvir que eu só imagino como teus alunos devem te adorar em sala de aula, porque você é muito didática. Obrigada. E você transforma a coisa difícil, burocrática, numa linguagem tão fácil. Isso é um dom. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Parabéns para você e para quem lhe contratou como professora. Quem sabe eu não volte aqui no Amém, futuro como professora também, também. dessa área, né? Criando, Amém. então, esse caminho, esse ciclo onde você volta, aprende, sai e volta para, eu brinco, né? Continuar sendo missionária da propriedade intelectual. Carol, a pergunta que eu sempre faço para os meus convidados: como é a teoria na prática? Eita! Eita. Eu acho que a teoria na prática é exatamente o que você acabou de falar, eu agradeço, porque se estamos traduzindo, acho que a palavra traduzir é muito bonita, traduzir em facilitações, traduzir naquilo que uma criança de 5 anos pode entender na prática e colaborar com aquele que consegue executar. Ou seja, se eu trago da teoria aquilo que eu estudo e que eu vi, transformo isso em ferramenta e te ensino para você ir sozinho, eu acho que isso é a melhor teoria na prática. Quando a gente não aparece mais e aquele que aprendeu, em parte com você, consegue executar e você não está mais ali. Eu acho que isso é o trabalho que eu queria deixar. Que conselho você dá para quem ainda está na universidade? Seja no direito, seja em qualquer curso. Olha, eu daria um conselho que eu não tive e não segui. Eu era muito tímida, por incrível que possa parecer hoje, mas o conselho que eu dou é: faça relacionamentos, saia da universidade, vá em outras universidades, entre no grupo que você tiver mais próximo e naquele momento for mais parecido com você, na extensão. Faça esporte, eu também fui atleta, então eu conheci o campus do PC, onde a maioria dos meus amigos que eram da faculdade de Direito não conhecia, então eu fiz muitos amigos de outras áreas. Então, seja curioso, seja curiosa, pergunte muito mais do que escute, faça boas perguntas, mas faça qualquer pergunta também. Se aproxime daquele professor que sai da universidade e volta com projetos, que viaja, né? Que faz aquele exercício que hoje a gente vê que é o mais importante. Com essa inteligência artificial que está aí para nos ajudar, mas a gente tem que pegar nas pessoas, fazer amizade, porque aquela amizade lá da graduação, agora aqui no mercado, ela vai fazer toda a diferença na sua vida. Bem, é isso. É verdade. É totalmente onde verdade. A gente não imagina onde vai encontrar na vida profissional alguém que estava lá na universidade com você. Hoje eu sou parceira de negócio de amigos que também formados em Direito não trabalham mais com Direito. Vou dar um exemplo: a Cacau, Confeitaria Saudável, é de um colega de turma que não é mais advogado, e hoje a Dansky cuida da propriedade intelectual daquela empresa. Olha que coisa linda. Que lindo! Que reencontro! Isso é muito lindo. Não é? O Anderson da Agenda Edu, também formado em Direito, mas não trabalha com isso. Hoje quem cuida é a Dansky. Eu fico assim extremamente orgulhosa em poder, porque a gente está cuidando de algo muito, muito caro para essas pessoas e empresas. Então eu tenho que olhar com muita responsabilidade. Então, se a gente está perto, se a gente é amigo, se a gente colabora, fica muito mais fácil. Com certeza. Carol, eu ficaria aqui mais tempo, muito tempo, nesse ventinho de julho, né? Ajeitando os cabelos todo tempo. Por isso que hoje eu vim com ele preso, porque está difícil gravar aqui, mas esse vento está tão gostoso, mas eu tenho que terminar a nossa conversa. E eu quero agradecer muito, Carol, assim, a sua generosidade de vir falar desse tema aqui com a gente.
da confiança, já que você não tinha ainda, né, falado publicamente da sua exoneração, e desejar muito sucesso. Eu não tenho dúvida. As suas decisões já foram movidas por algo muito maior. Quando a gente toma essa decisão, Deus lá atrás já veio preparando. Então, assim, com certeza tem um caminho muito lindo aí para você. E quem sabe até volte para a universidade dando aula e compartilhando tanto conhecimento. Obrigada. Adorei estar Obrigada. aqui. Obrigada, Carol. Gente, é isso. Se vocês gostaram como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista maravilhosa como essa por aí. Obrigada e até a próxima.